Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Toda semana eu estou aqui recebendo um convidado ou uma convidada que conta pra gente sobre trabalhos, projetos. E se você gosta desse mundo da literatura, quer saber sobre a vida, sobre os trabalhos dos autores, de ilustradores e muito mais, né? É só você se inscrever aqui no canal, então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu trago um convidado novo, uma convidada nova. E esta semana a convidada é lá do Rio Grande do Sul. Bah, essa guria é a Silvia Meirelles Kaerscher. A Silvia ela nasceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas ela mora em Porto Alegre. Então eu te convido, bora conhecer a autora Silvia Kaerscher? Vem comigo! Oi, eu sou a Silvia Meirelles Kaerscher, sou escritora e moro no Rio Grande do Sul. Eu tenho atualmente 4 livros publicados. O primeiro eu lancei em 2011 pela editora Novitas. Ele se chama Carola e é um romance biográfico sobre a vida de Carolina von Clausewitz, que foi escritora, tradutora e contista no Rio Grande do Sul do final do século XIX, e minha trisavó. E em 2015 eu lancei O Dragão e a Coruja, que é um romance infanto-juvenil de fantasia, que conta a história de um amor que atravessa os séculos. Né? Uma história de elfos e fadas e um amor que atravessa os séculos. Em seguida, agora no final de 2019, eu lancei Ano Novo, também pela Amazon, em e-book. Ele é um romance contemporâneo que aborda a questão da mitomania, que é uma doença em que as pessoas mentem compulsivamente. E a protagonista, então, a Clara, vai ter que descobrir quem é que tá mentindo nessa história. Se é a família ou se é o namorado, né? Ela vai ter esse dilema para resolver. Aborda também a gravidez na adolescência, né? Gravidez em... É uma história, assim, não é pesada, mas é uma história que nos faz refletir bastante. Por último, agora no final de setembro, então, meu quarto livro, O Farrapo, foi lançado. Ele é uma ficção histórica que se passa no Rio Grande do Sul, no século XIX, bem no comecinho do século XIX, 1835, durante a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos estava recém-eclodindo, e a Lara conhece lá o Samuel. O amor entre eles se torna muito forte, é um amor arrebatador, mas eles têm a guerra como um desafio a vencer também. O Farrapo eu lancei pela editora Cinco Gatas. E como deu para perceber, eu gosto muito da história do Rio Grande do Sul, eu gosto muito do século XIX. Então eu tenho também um conto que se chama Dandara. Ele conta a história de uma mulher escravizada nas charqueadas aqui no Rio Grande do Sul, no século XIX. E ele faz parte de uma antologia que está em pré-venda, a antologia da editora Quadis, que se chama Encantes, e que em breve também vai se tornar um livro. Então, assim, eu amo escrever, eu escrevo diariamente, compulsivamente, da mesma forma com que eu leio. Então, esses são atualmente meus 4 livros disponíveis para leitura, mas ainda tem muitos outros que ainda não lancei, vou lançar em breve. Silvia, e você está no mercado literário há 10 anos, porque você lançou seu primeiro livro, Carola, em 2011. Como que você enxerga a mudança do mercado literário nesta última década? O mercado literário, na última década, eu acho que mudou bastante. Como eu disse, eu lancei meu primeiro livro em 2011 e ainda era pouco conhecida a Amazon e-books, ainda não era algo muito, muito simples, nem para a gente publicar e também nem para as pessoas acessarem, né? Eu até nem sei se naquela época realmente tinha Amazon, né? Eu acho que ainda não tinha essa facilidade que hoje a gente tem, né? Então a gente tinha que ir atrás de editora mesmo, né? Ou tu publicava por uma editora, tu publicava de forma independente. E até mesmo essa questão de publicar de forma independente, acho que já estava recém começando naquele período. Então era sempre mais difícil, né? Tudo muito mais demorado, tudo
mais difícil. A gente sabe que tem muita resistência ao escritor nacional e o novo escritor, né, no mercado editorial. Então, foi um período bem difícil. Pra mim, pelo menos, foi, né? Eu tive bastante dificuldade. Eu acho que eu levei uns 2, 3 anos até ter o manuscrito aprovado da Carola e ter sido publicado. Isso, pra mim, eu sou uma pessoa super ansiosa. Então, ficar aguardando, ficar enviando e-mail, recebendo negativa, enviando e-mail, recebendo negativa, né? Durante 3 anos era bastante frustrante. Né? A gente sabe que é assim que acontece, né? Mas ainda assim é bastante frustrante. Então, eu acho que atualmente, que não se tem a opção de publicar de forma independente, em várias plataformas, tem o Wattpad também, que tu pode publicar de forma independente, tu já vai fazendo teu público. Tem a Amazon, onde tu mesmo pode publicar os teus e-books, foi o que eu fiz com o Dragão e a Coruja e com o Ano Novo. E também ainda existe a forma de publicar independente. Eu acredito, sim, que o que importa é a qualidade, não a forma com que a gente publica, né? Então, assim, eu optei por lançar o Farrapo de forma física e por uma editora, né? Uma editora que eu confio. Então, para mim, foi, por exemplo, uma experiência muito melhor do que Carola, em 2011. Foi o momento em que eu pude participar mais, eu pude ter mais voz na produção do meu livro, né? E tive assessoria das 5 gatas para fazer isso. Eu me sinto muito mais segura hoje tendo feito assim. Né? Mas não abro mão também de publicar de forma independente na plataforma, na Amazon ou em qual. Eu prefiro a Amazon. Mas eu me sinto segura com a Amazon, né? Então, assim, eu acho que toda essa evolução do mercado proporcionou que surjam novos autores, que mais pessoas tenham acesso inclusive mais barato ao livro, né? Porque um e-book tem um valor quase insignificante. Então, eu acho que democratizou bastante, tanto para o leitor quanto para o autor, essa última década dentro do mercado, em que nós deixamos de nos tornar reféns, como autores, das editoras tradicionais. E assim, na tua percepção, Silvia, o ano de 2020 ajudou os autores nacionais? Visto que a pandemia ela prendeu o pessoal em casa, muita gente até descobriu outros dons, mudou de profissão, né? Eu acho que 2020 despertou muitos autores nacionais. Eu percebo, assim, pelas minhas redes sociais, pelas pessoas que eu tenho conhecido nesse meio literário, muitos dizendo que aproveitaram a pandemia, aquele momento de pausa obrigatória na nossa vida, para começar a colocar as suas ideias no papel, porque muitas pessoas têm o desejo de escrever, mas não tem tempo, né? Ou às vezes não tem como optar entre trabalhar e escrever. Então, esse momento de pausa compulsória na nossa vida, na nossa sociedade, acabou dando esse espaço para muitas pessoas começarem esse sonho, né? Que é muitas vezes escrever é um sonho para as pessoas. E com essas novas plataformas em que a gente pode publicar de forma independente, surgiu no mercado muitas histórias e eu tenho visto assim muita coisa boa de autor nacional que talvez de outra forma eu não tivesse acesso, né? Então, assim, para mim baixar o e-book, poder ler ele no Kindle, né? Para mim me trouxe o conhecimento de muitas escritoras nacionais com histórias super boas que não deixam em nada a ver pro material que vem de fora e traz aquele gostinho da nossa história, do nosso país, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, do nosso jeito, assim. Então, eu fui uma pessoa que eu já estava há 5 anos sem escrever, não estava escrevendo nada, tinha os manuscritos prontos, mas não tinha escrito mais nada, produzido mais nada. E foi a quarentena que me obrigou a escrever o Farrapo, né? Então, foi ali que eu pude sentar
e escrever à vontade e continuo, né? Depois do Farrapo eu não parei mais. Então eu acho sim que o 2020, apesar dos pesares, foi um ano bastante produtivo para a nossa literatura nacional. E você acabou de lançar o Farrapo. Conta um pouco dele pra gente. Bom, o Farrapo é o amor da minha vida. Tenho muito orgulho dos outros livros que eu escrevi, os outros 3 e tantos outros que ainda não saíram lá do meu arquivo de computador. Mas o Farrapo tem uma ligação, assim, pessoal com ele. Assim. Ele surgiu através de um sonho, tive um sonho, sonhei com essa história. E ela foi tão forte o sonho que eu acordei com ela engasgada. E eu até disse pro meu marido, eu nem não vou conseguir viver enquanto eu não contar essa história, porque eu preciso escrever esse livro. E ele veio com muita força, é um amor, assim, o amor que eu passei como Lari Samuel é o amor que eu senti naquele sonho. Então é um amor que tomava conta de tudo. Era um amor, a história era um amor, assim. Onde se passava e com quem, isso aí eu inventei. Mas assim, a sensação do amor, o amor ele era o ingrediente principal naquele sonho. Então surgiu Lari Samuel. Surgiu essa guerra, né? Porque no sonho tinha uma guerra, eu pensei, puxa, que guerra eu vou retratar, né? Eu acho que a Guerra dos Farrapos, ela é a nossa... Tivemos outras, infelizmente, mas a Guerra dos Farrapos ainda é a mais conhecida, a mais estudada. Surgiu também o ciclo do Shark, porque é também uma coisa que me atrai bastante. Eu já visitei as charqueadas lá em Pelotas, são lugares fantásticos. Então, a gente vai juntando, né? Um pouquinho da experiência, são os pedacinhos da vida da gente que a gente vai juntando e transformando na história. E assim surgiu a Lari Samuel. Tive vários sonhos, assim. Esse foi um, o primeiro foi um, mas eu sonhei com a Lara também, com a roupa que ela usava, o cabelo. Então foi uma experiência muito intensa escrever o Farrapo. Eu escrevi ele todo, o primeiro volume todo em um mês. Eu sentia... Comecei dia 21 de agosto, dia 24 de setembro, botei ponto final no final do volume 1. Quando eu disse assim, ó, acho que aqui terminou um, eu vou ter que começar outro, porque ia ficar muito grande, né? Então, tinha passado um mês. E aí, eu ainda escrevi o volume 2, ele já tá pronto. E ali, então, eu levei 3 meses para escrever, porque a pesquisa para escrever o número 2 foi bem maior do que para escrever o número 1. Porque o número 2 aborda realmente toda a Guerra dos Farrapos. Né? Ali no 1 ele está recém no comecinho, mas a partir do 2 já tem bem mais informação sobre a guerra. Então foi uma pesquisa mais aprofundada. Mas ainda assim, eu escrevia 12 horas por dia. Eu escrevia de madrugada no celular, compulsivamente, porque eu não conseguia parar. Se eu parasse, vinha as ideias à cabeça e não deixava, né? Não deixava sossegar. Então, perdi um capítulo, quase um capítulo inteiro de madrugada, porque eu estava escrevendo sem internet ligada. Foi doloroso aquilo. Uma experiência que eu não desejo para ninguém. Era um capítulo muito bom. Claro que eu refiz, mas não ficou igual. Foi, então, assim, um processo muito intenso. Eles são, olha, coisa mais linda desse mundo, nessa dupla ali, o Samuel e a Lara. Eu acho que, por todos os livros que eu ainda escrever na vida, o Farrapo vai ser sempre, sim, o que mais me toca, assim, porque foi realmente uma experiência quase espiritual escrever esse livro, assim. E tem alguma curiosidade, assim, sobre o livro que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Nossa, tem muitas curiosidades sobre o Farrapo. Porque, como eu disse, foi uma experiência muito intensa, né? Então eu sentia cheiros assim, eu sentia cheiro de fumaça, como se tivesse alguém fazendo churrasco aqui perto de casa e não era. E não foi só aqui em casa, eu senti no meio da madrugada, eu senti em outros lugares, né? Eu fui na casa da minha irmã, eu senti, fui na casa da minha mãe, eu senti. Então, sempre que eu tava pensando na história, aquele cheiro de fumaça forte aparecia pra mim. E era uma coisa assim, que me fazia, que eu não conseguia desconectar da história. Então, na verdade, foram de agosto até o final de janeiro, quando eu terminei de escrever o número 2. Foi uma imersão total nesse período da nossa história. Tem, como eu falei mais cedo, né? Tem então a nossa cultura, a cultura gaúcha, nossas danças, as trovas.
tem batalhas, tem muita briga, tem muita peleia. Eu procurei, assim, trazer o ambiente histórico todo, né? Porque, afinal de contas, é uma ficção histórica, então ela aborda também as questões políticas, as questões políticas que levaram à Guerra dos Farrapos. O Samuel, ele está envolvido no movimento, ele é um farrapo, né? E a gente vai descobrir também na narrativa o que significa ser farrapo, né? Que a guerra não começou no dia 20 de setembro. Então, foram tantas descobertas que eu fiz sobre a nossa história, e são descobertas que acabam surpreendendo a própria Lara do que ela vai descobrindo sobre aquele tempo, porque a Lara faz a viagem no tempo, né? Então ela está lá, sabendo de tudo que acontece, mas está por dentro, é outra coisa, né? Então, assim, eu procurei colocar as descobertas da Lara, são as descobertas que eu fiz. Porque, em geral, o que ela sabe da Guerra dos Farrapos é o que eu sabia. O que o narrador conta e as coisas que ela descobre, então são as descobertas que eu fiz pesquisando a respeito, né? Pesquisei muito, visitei a Charqueada, visitei outros museus por aqui. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro tanto a pesquisa do livro quanto a história. Então, para mim, escrever o Farrapo foi realmente, sim, um momento de muito, muito, muito prazer, assim, em nenhum momento eu me senti perdendo horas do meu dia, apesar das 12 horas que eu passava ali de cabeça baixa escrevendo, né? Deixa eu ver o que mais. Ai, foi tão doido, assim, foi tão forte que eu acho que até hoje eu me emociono por tudo que eu passei escrevendo, né? Chorei muito. Minha filha me dizia, mãe, tu tá chorando de novo pelos personagens? Eu disse, tô, minha filha. Porque é uma história muito forte, né? Ela traz uma carga emocional bastante pesada. E ao mesmo tempo que tem partes engraçadas, partes que a gente ri, porque imagina, uma mulher do século XX, perdida lá no século XIX, século XXI, né? Do século XXI lá no século XIX. Então são 180 anos de progresso de sociedade. Então, enquanto a gente se revolta com as coisas que descobre, como era a vida da mulher, a vida dos escravizados, como era a vida no Rio Grande do Sul daquele tempo, por outro lado, também acaba que tem muitas coisas engraçadas nesse convívio entre os dois, né? Um homem machista, gaúcho daquele tempo, com uma mulher, né? Ela não chega a ser feminista, mas uma mulher moderna, né? Uma mulher moderna do nosso século, dando de cara e batendo de frente com o homem daqueles. Então, tem muitas passagens, assim, que esse conflito literalmente um conflito de gerações, né? Ele se torna engraçado, às vezes tenso. Mas, assim, tem um jeitinho lá de Samuel de ser, assim, que deixa tudo sempre mais bonito. Quais autores te inspiram? Autores que me inspiram. Érico Veríssimo, para mim, sempre vai estar no topo da minha lista, né? Eu li todo O Tempo e o Vento, todos os 3 volumes. E aquela história de Ana Terra, Capitão Rodrigo, né? Uma história tão bonita. Novamente, né? A história do Rio Grande do Sul também. Então, acho que como gaúcha eu sou obrigada a gostar e a me inspirar nessa obra, né? Além de outros livros dele que eu já li também. Eu, desde pequena, gosto muito de poesia. Então, meu primeiro crush literário foi Mário Quintana. Eu me lembro de abrir um livro dele na Feira do Livro em Novo Hamburgo, eu tinha 8 anos. E me apaixonei pelo poema, comprei o livro e dali pra frente me apaixonei por poesia. Eu acho que são as 2 principais referências para mim hoje. Claro que eu conheci muitas escritoras nacionais nesse último ano, né? Várias que me surpreenderam. A Sheila Guedes é uma delas, que eu também gosto de escrever. Também tem um romance histórico, né? O Box Mulheres do Brasil. E uma escrita fantástica também, que eu indico para quem gosta de romance e ficção histórica. Gênero literário preferido? O que eu mais gosto de ler é romance. Eu gosto muito de ficção histórica, de romance histórico, romance de época e fantasia. Acho que são os meus... E claro, o romance contemporâneo, né, hoje também. Mas, assim, a minha grande preferência ainda é o romance esse de época, esse romance de ficção histórica,
porque eu gosto de saber que aquilo que eu tô lendo, de certa forma, retrata a realidade do que aconteceu, né? Então, às vezes, a gente sabe que às vezes tem um romancezinho ali no meio, uma romantizada nas coisas, mas também conta a história. Eu me lembro de ter lido Ramsés, e é bem isso, assim, a gente sabe que o romance não foi daquele jeito, né, que a vida do Ramsés não é daquela forma, mas ter esse fundo de verdade, esse fundo de história, assim, eu gosto bastante, acho bem bacana. E gosta de livros estrangeiros? Livros estrangeiros foram os que eu mais li na vida, eu acho. Então, né, na vida toda. A grande maioria são livros estrangeiros, né? A gente tinha pouco acesso a livro nacional, a não ser aqueles que a gente é obrigado a ler na escola. E não vou dizer que eu não gostasse. Eu amei Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, como eu falei. Mas quando a gente vai escolher para comprar, a gente acaba sempre escolhendo o autor internacional, né? Tinha poucas opções. Assis Brasil, aqui do Rio Grande do Sul também já li. Mas agora eu tenho optado pela literatura feminina nacional. Tenho feito, assim, essa direcionado a minha leitura para isso. Assim. Então, eu procuro aquele livro que seja de uma autora nacional, porque eu acho que a gente tem que se unir e valorizar também. Porque além de ser difícil ser autor nacional, ser autora nacional é sempre mais difícil, né? O que você acha dos livros que viram filmes? Livros que viram filmes, a minha opinião, eu acho que em geral eles sempre deixam, né, a desejar. Mas, por outro lado, quando eles incentivam que as pessoas vão a irem atrás do original, do livro, né, eu acho que, por um lado, acaba sendo positivo. Então, se a pessoa assiste o filme, assiste a série e gosta da história e vai atrás do livro para saber como ela realmente é, eu acho que é um grande palco, né? Eu adoraria que o Farrapo se tornasse uma série, se tornasse um filme, né? Porque eu acho que acaba sendo que também ajuda na divulgação da literatura, né? Agora, Silvia, o espaço está aberto para você deixar uma mensagem. Então, Karina, eu gostaria muito de te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo. Eu adoro falar sobre literatura, adoro conversar sobre o Farrapo, sobre a arte de escrever. Eu adoro ler também. Então, esse é um assunto que eu sempre posso falar mais do que deveria, inclusive. Também gostaria de convidar, então, quem nos assistiu, para que leia o Farrapo, que é uma história que com certeza vai aquecer o coração. Gostaria de convidar a me seguir nas minhas redes sociais, Silvia M. Kaescher, _escritora. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Karina, mais uma vez. Beijo. Eu é que agradeço você ter aceito o convite, Silvia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, contando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o Farrapo. Beijos! E obrigada a você que está nos assistindo. Semana que vem eu volto com um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Espero você. Até lá!